Alô, moçoila, eu sou Lucinete Carvalho, Personal Detox. Esse é o nosso canal de saúde e altos cuidados femininos. Hoje nós vamos falar dos 10 tipos de fomes que nos atormentam. Senta o dedo na vinheta que é o que lá vem prosa. Para começar, vamos dar aquela nossa leve passeadinha. Para colocar em contexto, vamos lembrar um pouquinho do comportamento dos animais, que são os bichinhos que a gente pode observar o comportamento e às vezes é muito mais fácil a gente observar o comportamento do bichinho do que observar os nossos comportamentos. Bom, se a gente olha os animais de caça, como é que eles administram a fome que eles têm? Eles administram essa fome saindo para caçar. Então o comportamento deles é sair, caçar, deitar e descansar depois, né, para fazer a digestão. Mas ele tem um comportamento específico para sair para procurar o alimento dele. Eles vão sempre procurar o que está mais perto, o que está mais fácil. Se eles encontram, é por ali que eles vão. Se eles não encontram, aí eles vão para o que é mais difícil, porque precisa se alimentar. Tudo isso para dizer que nos dias de hoje nós estamos tendo muitos problemas com a nossa alimentação devido a esses hábitos alimentares que a gente tem de procurar a facilidade. Mas voltando aos animais, eles, por exemplo, se a gente citar Vamos citar aí uma sucuri, que a gente tem aí muito no Brasil. Ela sai da água, ela sai devagarinho, vai sondando. Então ela procura por ali. Se ela achar uma galinha, ela vai, pega a galinha. Se ela achar um animal um pouco maior, ela procura aquele animal um pouco maior. Se ela achar uma vaca, ela vai comer a vaca e vai deixar só o chifre de fora, que depois vai cair, porque isso aí não é indigesto para ela e ela é muito inteligente. E ela vai enrolar nessa presa e vai ter um comportamento de estrangulamento, né, do próprio corpo dela, que vai estrangular essa presa para ela poder comer. Tudo isso para saciar uma fome, que a gente chama biológica, fisiológica, do animal. Trazendo mais para o nosso comportamento humano, a gente quando nasce, em seguida a mamãe já coloca a gente no seio para alimentar, que é muito saudável. A gente já começa tendo uma comunicação, como diz o Winnicott, da relação que tem essa criança com a mãe. Ele fala muito de uma possessão, de a mãe estar ali acomodando a criança para que ela não tenha mais fome e ela sentindo que o seio é dela. Essa relação já começa uma relação de me mata a fome. E a comunicação que a mãe tem com a criança é exatamente isso aí. Se eu dou o leite para ele para de chorar e às vezes é cólica, às vezes é uma coisa ou outra e realmente o leite da mãe é milagroso. A gente sabe que num avião, por exemplo, quando a criança está com problema nos ouvidinhos, que começa a chorar, a mãe vai e dá o seio e esse movimento de sucção faz com que ajuda na pressão da orelhinha da criança. Então, tudo isso é um pouco comportamental, para dizer que desde que a gente é pequenininho, as pessoas oferecem alguma coisa pra gente se a gente está ou não com fome. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Winnicott é um psicólogo e um pediatra psicólogo canadense que desenvolveu muito essa técnica da alimentação da mãe com a criança. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso daí, dá para dar uma lidinha que o texto é fantástico. Começou ali essa história da criança se alimentar na hora que ela quer, do jeito que ela quer, como ela quer, porque ela tem um farto, seio, mama cheia de leite para alimentá-lo. Isso vai criando os comportamentos. A partir daí, a gente já não tem muita noção da fome, porque às vezes a criança estava com outro tipo de dor, mas o fato de se alimentar, de dar aquele alimento que é tão reconfortante, faz com que a criança fique mais calma e a mãe entenda que realmente era fome. Nem tudo é culpa da mãe, não é mesmo? Que está ali tentando fazer o que ela pode, se comunicando com aquela criança. A gente vai crescendo e a gente vai moldando o comportamento da gente
buscando o alimento que é mais fácil, o alimento que está mais perto da gente, mas ao mesmo tempo a indústria alimentícia, ela estudou esse comportamento da gente e ela sabe que se o produto estiver ali próximo da gente, a gente consome mais, porque o que a gente quer realmente é resolver esse problema de fome que a gente tem, que a gente não entende muito bem de onde que vem. E a fome, ela é ligada a um princípio de vida. Por onde a gente mata a fome? Supostamente pela boca. A gente sabe que a boca e o ânus são considerados princípios de vida. Se forma o zigoto, quando o esperma do papai encontra o óvulo da mamãe, que forma os dois gametas que se dividem, que formam uma outra célula, que a gente chama zigoto, e dali já começa a gente fala assim, se formam dois calinhos, aonde já está uma futura boquinha e um futuro ânus, por onde a gente se alimenta e por onde a gente descarta esse resto de alimento que a gente não quer. Isso faz com que a gente tenha, desde pequenininho, né, desde muito pequenininho até uterinamente falando, a gente já tem essa boquinha nervosa pedindo comida. E aí, tudo isso para dizer que quando a gente está com fome, a maioria das nossas fomes pensa que a gente sabe o que a gente quer comer, mas a gente não sabe o que a gente quer comer. Se a gente soubesse, a gente comeria muito bem. Por isso agora eu vou entrar nos 10 tipos de fome. Na verdade são 8, é categorizado assim como 8 tipos, mas eu acredito que tem 2 aí e eu vou deixar elas para o final. Espero que você me deixe o teu joinha, vou esperar você me dar o teu joinha para eu continuar te falando desses 10 tipos de fome. Já deu joinha, né? Muito obrigada. Ah, moça gentil, muito obrigada. Bom, continuando então. Eu gosto muito de explicar da onde que vem assim a fome. Aqui no centro da testa da gente, a gente tem uma semicavidade ali, aonde começa, é o princípio de mucosa da gente. Ali começa toda, na anatomia humana, a mucosa. Essa mucosa que a gente tem lágrimas que escorrem pelo nariz, que a gente tem ela nos principais orifícios da gente. Não digo que a gente tem ela nos orifícios da pele, mas nos principais orifícios sim, que é a região vaginal, anal, a boca, nariz, ouvidos, os olhos. E é uma mucosa que ela começa aqui e ela termina realmente na região anal. Ela é responsável, ela passa por todo o nosso tubo digestório e ela é responsável das sensações físicas na gente quando a gente está com fome. A gente pode ter até o olhinho que enche d'água, dependendo da hora que a gente está com fome. A gente pode ficar até um pouquinho surdo também. O nariz escorre, dependendo, né, do que a gente come ou da fome que a gente tem. A água na boca, então, nem se fala. E vamos parar para essa parte de cima aqui. Sem muito passeamento, vamos começar nos 10 tipos de fome. Então, se a gente está falando da mucosa, que ela é responsável por toda essa parte digestória da gente, a gente vai falar então dos órgãos que estão ligados a ela também. Primeira fome, a gente tem a fome do olho. É aquela fome da visão. Aquela fome que quando a gente vê alguma coisa, dá assim toda uma reação química no corpo da gente e a gente diz, tô com fome. Essa fome a gente sabe o que é, a gente está vendo o que é e a gente tem uma reação química dentro do corpo. É uma fome que é ativada, mas não é uma fome verdadeira. A gente tem uma outra fome de ouvido, quando a gente escuta. Ela é muito ativada por lembranças de quando a gente era criança. Bombom, uma bala que a gente abria. Então, se hoje a gente está em público e a gente vê alguém abrindo um chocolate ou uma caixa de bombom, alguma coisa, a gente já lembra daquela fome, ela é ativada e a gente pensa que essa fome existe. Falsa fome também. Mas ela é real, ela é falsa porque, ao meu ver, tudo que não é fome fisiológica, fome biológica, é uma falsa fome.
Mas ela não é uma falsa fome, né? Ela está sendo ativada ali como fome. E ela dá a entender pra gente que é uma fome. A gente tem também a fome do nariz, que é quando a gente sente o cheiro. Tem coisa mais gostosa lá por 11 horas da manhã, quando a gente dá aquela transitada assim nos corredores dos edifícios, que a gente sente aquele cheiro de arroz sendo frescamente mexidinho com cebola e alho ali, ou que a gente está na rua, sente um cheiro, sei lá, de um croissant sendo assado. Mais perturbador ainda é quando a gente sente o cheiro de uma carne, ou para quem come carne, algo defumado, que traz assim, ativa muito mais esse princípio de fome da gente. Então o nariz, ele traz pra gente também uma fome, um tipo de fome. Depois a gente tem a boca, né? Que é ali que a gente mastiga o alimento, que é ali que a gente tem toda essa relação, essa interação com o alimento. E é uma interação física, mas prazerosa, porque realmente na boca a gente tem todas as papilas gustativas e é ali aonde elas vão transformando esse alimento realmente em algo saboroso, que é muito estudado pelos grandes chefes de cozinha e sobretudo também pela indústria alimentícia. Então temos essa fome. Até aí estamos falando de fomes que a gente, conhece. A gente tem mais uma também, que é a do tato. Às vezes a gente toca alguma coisa e a gente, por exemplo, vai comprar um biscoito ou uma fruta. A gente quer apertar para ver se ela tá boa. A gente quer ter aquela sensação. Olha aí, já estamos indo para 11 tipos de fome. Eu não tinha pensado nessa daí quando eu fiz a pauta para vocês. Olha que interessante. Então a gente tem essa do tato. A gente tem também a fome, essa é muito interessante, que é uma fome comportamental. Eu digo que ela é sugerida, que ela é imposta. Trazendo o exemplo da mãe, é uma fome que é imposta para a criança. Diz assim, você tá com fome, não tá com fome, aqui tá. Ela é muito sugerida e ela vai moldando o comportamento. Se você chega na casa de alguém, a pessoa diz para você assim, você quer alguma coisa? Às vezes é até vergonhoso você falar que não. Sobretudo na nossa cultura brasileira, é uma forma de acolher a pessoa, é uma forma de estar ali presente com a pessoa. E às vezes a gente não consegue nem falar não. E elegantemente a gente deveria saber dizer não. E a gente às vezes não costuma dizer não. Então essa é uma fome que ela é sugerida, ela é às vezes imposta. E ela vai moldando o comportamento da gente. A maioria das vezes a gente se convida para ir na casa do outro para comer o que ele faz. Ou a pessoa faz alguma coisa gostosa e convida a gente. Então é uma fome que vai mudando o comportamento da gente. Eu vou lá para comer isso, eu vou no restaurante para comer isso. Muitos dos restaurantes a gente já sabe o que a gente quer comer. É um exemplo muito bom de fome comportamental. Ela muda o comportamento da gente, mas a gente já tem ela como um comportamento dentro da gente. Então, para mim, ela é considerada também um tipo de fome, mas não é realmente, não é uma fome fisiológica em si. A gente tem a verdadeira fome que se chama biológica, fisiológica. A gente pode falar que é uma fome sistêmica, a gente pode falar que é uma fome simbiótica. Na verdade, é a fome celular. É quando a célula pede o que ela quer comer, o que ela está precisando. Só que no meio de tantas falsas fomes, a gente não dá muita atenção para essa fome. A gente pensa que as outras fomes estão suprindo a necessidade dessa fome fisiológica. Quando a gente se coloca num processo detox, quando a gente se coloca num processo de alimentação saudável, quando a gente tem uma opção saudável de vida, a gente reconhece essas fomes e a gente realmente foca muito mais na fome biológica. Vamos chamar de biológica ou fisiológica. Fome das células. Essa é uma fome que ela vem como uma onda. Ela sobe e fala, tô com fome. Daí você fala, não é hora. Ela baixa, daí você fala, ela diz de novo para você, tô com fome. Daí sobe, daí você fala, não é fome, e abaixa. Então ela vai fazendo isso aqui para você e ela vai te deixando muito tempo sem comer. E a hora que você come, você realmente se sente saciado. E ela também, às vezes, ela te dá fome de um tipo de coisa específico. Se o corpo, por exemplo, estiver precisando de um tipo de mineral, ela vai pedir para você
um alimento que tem aquele tipo de mineral. O corpo é muito inteligente. O corpo é muito inteligente, mocinha. É uma coisa assim extraordinária como esse corpo é inteligente. Tem que acreditar nele, tem que trabalhar com ele, fazer com que ele seja teu aliado. Então essa é a fome biológica. Vamos falar agora da fome emocional. Eu vou falar muito dela nesse canal, dessa fome emocional, porque eu acabei fazendo as pazes com ela, hoje ela é minha amiga, mas ela é comportamental, ela é de olho, ela é de boca, ela é de nariz, ela é de tato, ela é de ouvido, ela é uma fome de quando você está estressada, quando você teve um pico de cortisol no teu corpo. Então a primeira coisa que você fala, quero comer, porque você lembra lá do mamar da mamãe, você chorava e aquilo ali se acalmava. Então hoje você acha que você teve um pico de cortisol, um estresse muito grande, você quer comer alguma coisa. Um exemplo disso que eu gosto de citar, você se lembra quando a gente tinha assim, a gente levava um susto ou a gente se machucava e a vovó dava pra gente um pouquinho de água com açúcar e aquilo acalmava a gente? Dá uma baixada no cortisol. Então vem daí essas fomes. Mas essa fome emocional hoje, ela é muito ligada ao estresse que a gente está vivendo, a maneira de escolher os nossos alimentos e ter eles ali perto da gente, sobretudo com muita facilidade para a gente poder comer a hora que a gente quer. E isso a indústria alimentícia ela já entendeu e ela faz isso pra gente assim, ela se esmera para dar pra gente um cardápio muito sugestivo e nada nutritivo. A gente sabe disso porque não é comida de verdade. E com isso a gente vai alimentando essa fome emocional. E se a gente vive um estresse, se a gente vive um período de um susto que a gente leva, ou se a gente está muito ansiosa, tudo isso, ou depressiva, às vezes até depressiva também a gente come muito, porque a depressão ela traz várias maneiras, né? Ou comer muito, ou comer menos, ou nunca tá ali no meio, que é um desequilíbrio hormonal. Então essas daí foram as fomes que eu considero realmente fome. Se você já me deu o teu like, já me deixou o teu likeinho aí nesse vídeo, eu vou falar pra você agora as duas fomes que eu julgo fome, que são as falsas fome. Realmente essas são falsas, essas é difícil de você detectar que elas existem. Então eu vou te falar dessas duas fomes. A primeira é a fome do sono. Lembra que a mãe da gente falava, dorme que passa? Tá com fome? Dorme que passa? Muitas vezes era sono. Realmente é sono. A serotonina é um hormônio que trabalha no corpo do ser humano até umas 5, 6 horas da tarde. Tudo bem, essa serotonina trabalha ali. Aí ela começa a fazer no ciclo circadiano, ela começa a fazer a troca entre a baixa de serotonina para começar a subir a melatonina, porque a gente precisa de dormir. E aí, o que acontece? São 5, 6 horas da tarde. Você está longe de se deitar. Você tem um monte de coisas ainda para fazer. E você começa a sentir que a tua energia está caindo. E você pensa, logo, vou comer alguma coisa. E não é verdade que a fome começa realmente depois disso daí? Uma fome incontrolável? Não é verdade? Uma fome perturbadora que tira a gente fora do sério. E é nessa hora que a gente tem que entender como é que é essa fome para a gente dar conta. Aí embarca todas as fomes que eu já disse até agora. E na verdade você está aí com sono. O teu corpo está começando a se preparar para dormir. Ele está começando a preparar a melatonina dele para dormir. Não tem mais serotonina. E não tendo serotonina, você não tem mais aquele up, levanta e vai. Vamos. Você não tem. Você tem isso pela manhã. 4, 5 horas da manhã, se você acordar, você já começa a ter isso. Que ali já começa a troca da melatonina para a serotonina. Só que a televisão, os hábitos, nossos hábitos de hoje, são hábitos para ficar até mais tarde na frente da televisão, à noite, e levantar mais tarde, né? Levantar no último momento para ir trabalhar. Enquanto que as pessoas de gerações passadas, né, que trabalhavam na agricultura, levantavam bem mais cedo e respeitavam muito esse ciclo circadiano.
né? Que é o do sono, que é o de dormir e de se levantar. Então, o sono para mim é realmente um tipo de fome. Então, tudo que eu acho que nutre a gente, eu considero que a gente tem fome daquilo. Então, a gente tem fome de sono, muitas vezes, e não de fome realmente de um alimento. E a gente tem um presente maravilhoso para você. A gente está criando um e-book sobre o sono, um e-book completinho sobre o sono, onde a gente vai falar quais os exercícios que são legais para fazer. A gente vai tocar um pouquinho sobre os fármacos que estão aí proibindo a gente de dormir. A gente vai facilitar a tua vida para você ter uma noite de sono reparadora, acordar disposta no outro dia e quiçá fazer até um bom exercício pela manhã com aquela maior disposição e passar o dia inteiro disposta. A gente vai distribuir isso daí para o mundo inteiro e eu acho que é essa a nossa missão aqui. Passar conteúdo de qualidade para você e vamos à última fome, que é, na verdade, sede. Na maioria das vezes a gente tem sede, a gente não tem fome. A gente morre de fome e de sede, se é que eu posso dizer assim. Na maioria das vezes é sede que a gente tem. Nem sempre a gente tem um bom copo de água na frente da gente. E eu vou dar uma pausinha aqui só para dizer para você ir buscar um bom copo de água, porque pode ser que seja sede e não fome. Saúde, sua linda! Então, a sede, ela se manifesta como se ela fosse uma fome. Por isso que quando a gente está fazendo jejum intermitente, a gente estuda muito esse tipo de fome. A gente diz, bebe água. A gente tem janela de nutrição e janela de hidratação. E nesse longo período de janela de hidratação é onde a gente bebe muita água. Porque a gente vai, né, dando uma driblada ali na fome. Então, a sede realmente é um tipo de fome. Então, muitas vezes, quando você achar que você está com fome, responda, não é fome não, é sede. Manda água para dentro. Chega uma hora que você vai começar a realmente sentir fome de verdade. Tem estudos que diz também que a gente tem a fome do estômago, aquela fome que começa a fazer barulhinho e tudo no estômago da gente e tal. Então, beba água até o estômago fazer barulhinho, que daí, de repente, vai que seja também uma fome de verdade. Mesmo assim, ainda não é fome de verdade. Fome de verdade, realmente, é quando você começa a ter um tipo, assim, de fraqueza, você começa a ver um pouquinho turvo, assim, e tal. Se você tiver num programa de detox, pode ser as toxinas que estão todas bagunçadas ali, tá? Te dando um sambalelê ali. Mas se não, na maioria das vezes, a fome biológica, quando ela vem, ela é pontuada. Ela é realmente pontuada assim. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Você tolera a fome. Se você não tolerar, se tem que ser it's now or never, agora ou nunca, você pode ter certeza que é uma falsa fome. A gente falou um pouco de como reconhecer essas fomes. Eu acho que eu dei uma passeada por aí, deu para responder um pouquinho. Na verdade, se você não faz muito tempo que você comeu, você tá com fome? Não é fome. Se você tem fome de chocolate e é aquele chocolatinho que você quer, aquele que é impossível comer um só, você pode ter certeza que também não é fome. Então, você começa a ver e você tem que reconhecer por você mesma, porque você não aprendeu desde pequenininha a reconhecer esse tipo de fome. Essas coisas foram dadas pra gente como recompensa. E a gente acha, então, que ela mata a fome. Isso realmente não é fome. Agora, como contornar isso daí? Tem várias maneiras de contornar. Essas que você consegue ver, olho, tocar, a fome do toque, a fome do olhar, a fome do escutar, a fome do nariz, do olfato, da boca, essas coisas todas, as reações químicas que desencadearam essas fomes aí, eu acho que não fica muito difícil, porque você tá sabendo do que você tá querendo. Se você souber exatamente do que você quer, e não vier um gosto de quase aquilo na boca, por exemplo, um gosto de metal, e se o gosto não for natural, não é fome. Quando a fome biológica
te diz que ela quer que você tenha, por exemplo, magnésio, ela vai te dar um gosto mais metalizado de magnésio na boca. E ela vai te dizer o que comer, o que tem magnésio. Ela vai pedir exatamente para você que ela quer uma noz, ela quer uma castanha, ela quer um peixinho, ela vai pedir para você mais ou menos. Se o que ela pedir não for natural, não é fome. Contorna. Ela vai ativar. A fome vai ser ativada, mas você pode contornar. Dependendo, horário também, muito horário. Se for uma vontade de comer chocolate pela manhã, porque você não dormiu bem, você está precisando tomar um mega café para levantar, você está precisando comer chocolate para levantar. Muitos dos americanos, eles tomam Coca-Cola no café da manhã, que tem a cola que ativa a cafeína e tudo isso que faz com que você desperte. Então, se você tiver uma fome que te diz para comer coisas que não são naturais, pode contornar que não é fome. Coma alguma coisa parecida. Aí você me pergunta, como comer alguma coisa parecida? A gente se informa. A gente vai se informando o que tem ali que é tão bom quanto, o que é natural, e a gente vai colocando isso aí no lugar desses ditos alimentos que só intoxicam o nosso corpo e que só mata outros tipos de fome. E realmente a fome que é a biológica, esses alimentos acabam não matando essa fome. Então eles não resolvem muito o nosso problema. O tempo também, por exemplo, trazendo mais o tempo, se for fim de dia, você já vai ficar sabendo. Depois desse vídeo aqui, ó, você vai ficar sabendo, mocinha, que a fome de noite é braba. Ela é braba, ela é inimiga, ela pega forte, mas não é fome. É o teu momento de dedicar o teu corpo para fazer um exercício físico mais tranquilo, um pilates, uma yoga, uma meditação. Ó, uma meditação nesse horário é tudo de bom. E a gente tem aqui no canal um vídeo que fala sobre meditação. Então é hora de você, ó, dormir. É hora de você dormir. Não é hora de você ficar correndo atrás de fazer coisas que não são necessárias. Claro que eu não vou falar para você ir dormir 5 horas, mas você já começa a se preparar. E se realmente 10 horas da noite você tiver fome, não é fome. Não é fome, é sono. Pode dormir. Então, olha, com esse vídeo, fazendo um resuminho para você te ajudar a contornar, o que acontece? Você já sabe que de manhã você tem um tipo de fome, de noite você tem um outro tipo de fome, você conheceu todos os tipos de fome, mas você sabe também que é muito melhor você escutar o teu corpo, escutar o que ele está pedindo e que horas que ele está pedindo, e você começar a colocar alimentos que vão te nutrir, porque na verdade é uma falta é uma desnutrição. Esse tipo de quanto mais você está desnutrida, mais aumenta esse tipo de fome. Isso é real. Então é hora de você colocar uma quinoinha no lugar do cereal, uma quinoinha bem feitinha. Eu preparo a quinoa só com água e deixo ela prontinha ali, ó, ela vai pro doce, vai pro salgado, ela dá uma passeada nos meus pratos ali, assim, legal. Vai te trazer todo o aporte proteico que você precisa. Um abacatinho, um melzinho ali, se não só abacatinho mesmo, preparado mais com uma parte salgado, uma parte doce, vai bem também. Então ficaram aí os 10 tipos de fome. Aí fica a minha pergunta para você, aquele momento de moça para moça, fica a minha pergunta para você. Você já teve algum tipo de fome dessas que eu te disse? Qual delas te perturba mais? Qual delas é mais difícil de contornar? Se você quiser saber um pouquinho mais, deixa o teu comentário aqui para mim, escreve aí para mim, Lu, tenho fome disso, tenho fome disso, e a gente vai fazer uma campanha, tenho fome de quê? E você vai me escrever, vai me deixar o teu comentário e eu vou responder para você, porque os 20% que eu posso fazer por você, eu vou dar 150% para que você receba esses 20%. E eu só peço que você faça teus 80%. Então escreve aí para mim qual fome dessas é que é mais difícil de contornar e qual fome dessa você tem. E eu espero que você tenha gostado
dos 2 últimos tipos de fome, porque esses aí são os que você pode mais contornar. Você pode tomar água a hora que você quer e você pode dormir, ter um sono reparador, uma boa noite de sono, que isso vai resolver. Olha, a gente vai se encontrar com certeza no próximo vídeo. A gente vai se falar, a gente vai se ver. Foi um prazer muito grande. Eu te deixo o meu beijo extremamente carinhoso para você, tá? Com o meu namastê. E que você tenha muito discernimento diante da fome. Namastê e o meu grande beijo para você. Fique direitinho.